E aí, Vassos? Meu Deus. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo na paz aí? Ó, só gente top chegando aí, ó. Salvador, Bahia, que é isso, rapaz? Ó o Jams aí, ó. Ei, Jams, Alagoas. Os gaúchos. Vamos lá? Ó, Nova Venécia, Espírito Santo. Que isso, hein? Vai chamando o pessoal aí que nós vamos falar sobre o processo hoje. Meu Deus! Quando a pedra saiu, a palavra entrou. Quando a palavra entrou, eita, o Lázaro saiu. Meu Deus! Mozarlândia, ei, lugar bom que eu gostei de ir, viu? Não sei se eu volto aí de novo, mas foi bom demais. Gente, vamos lá. Nós estamos falando aí, né? Começando hoje, vamos amanhã. Eu queria fazer uma série de 5, né? Processo, propósito, promessas, provedor e providência. Mas aí eu vou fazer só processo, propósito e promessa hoje, amanhã e quarta. Aí na outra semana eu falo sobre provedor e providência. Eu não posso falar de providência sem antes falar do provedor. E não é eu que estou inventando, não. Jesus que começou nos ensinando a orar. Pai nosso que estás no céu. Depois ele falou pão nosso. Então o segredo não é ter a providência para ter o provedor. O segredo é ter o provedor. E então ele fará você ter a providência. Mas, vamos lá, o processo é algo inicial, né? Porque o processo é a base de tudo. O processo é os fundamentos de um propósito. O processo é um campo de treinamento. O processo é onde você entra menino e sai um homem. O processo é onde Deus te forma. Aonde Deus te quebra. Aonde você aprende a lidar com dores que você não suportaria antes. Processo não é para meninos, processo é para homens. Processo não é em grupo, processo é particular, o processo é privado. Você pode não entender o processo quando você entrar, mas você vai entender o processo quando você sair. A mesma mão que está te levando para os processos é a mesma mão que um dia pode te arrancar de lá. Grandes líderes são gerados no ventre da dor. Deus usa a dor como um monitor para nos gerar resistência. Quanto mais você aprender a lidar com a dor, mais forte você se torna. O processo é a academia da mente. Por mim eu já parava aqui, cara. Vou repetir. O processo é a academia da mente e não do corpo. O processo não é para triturar o corpo, o processo é para fortalecer a mente. Entenda uma coisa. Eu anotei um negócio aqui. Eu fui treinado num processo para não ser menino num propósito. As pessoas hoje no Brasil, muitos deles estão falando sobre propósito. E eu acho bonito, cara. Tem que falar mesmo sobre propósito. Mas não se fala de propósito sem antes falar de processos. Por quê? O processo é um meio que Deus te muda.
aonde Deus te molda e aonde Ele te move. Você nunca vai ser mudado, você nunca vai ser moldado e você nunca vai se mover se primeiro você não for processado. O processo não é a sua morte, o processo é o seu início. Oh, meu Deus do céu! Então guarde, a dor do seu processo fará você viver um nível de propósito. E esse nível de propósito fará você ter uma vida de promessas. Não se começa na promessa para chegar ao processo, mas se começa no processo para você alcançar uma promessa. Entende? Processo não é aquilo que você tolera, processo é aquilo que você suporta. Processo não é aquilo que você vence, processo é aquilo que você resiste. O processo arranca o nosso orgulho. O processo arranca a nossa soberba. O processo tira o pódio dos nossos pés. O processo é para virar o nosso ninho de cabeça para baixo. Vocês estão aí? O processo é para quebrar o nosso ego. É para matar o menino que está em mim, para que o homem que vai viver o propósito possa sair das prisões. Processo você não entende quando entra. Processo você só entende quando sai. Guarda aí, gente. A mesma mão que está te levando para o processo é a mesma mão que vai te trazer para o propósito. Então lá vai. Vamos ver se você está aí mesmo. Grandes líderes foram gerados no ventre da dor. Se você amanhã vai ser um grande pregador, se você amanhã vai ser um grande líder, se você amanhã vai ser um grande empreendedor, se você amanhã vai ser um grande administrador, então você não pode ser treinado na água, você precisa ser treinado no fogo. A dor do seu processo vai te dar uma resistência para você suportar o peso do propósito. Olha que coisa. O processo vai te ensinar a conviver com as dores. A minha tolerância, a força aumenta a minha capacidade de lidar com as dores. Meu Deus. Quando Deus fez o Adão, a Bíblia diz que Deus criou Adão em Gênesis 1, mas forma ele em Gênesis 2. Gênesis 1 é o período da criação. Gênesis 2 é o período da formação. Deus colocou Adão dentro do jardim, mas antes ele formou o jardim. E Deus coloca o Adão lá dentro. Só que o Adão estava só e Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. Por quê? Porque Deus não dá privilégios para homens irresponsáveis. Na medida que a sua responsabilidade, na medida que os seus privilégios aumentam, as suas responsabilidades também. Não tem como viver em ambiente de privilégios sem responsabilidades. Vocês não querem falar comigo não? Chama alguém para live, rapaz, chama alguém. Então, quando Deus viu que o Adão estava só, Deus fez ele dormir. E Deus tirou um pedaço da costela do homem. Olha isso aqui do lado. Não foi à toa que quando Jesus estava na cruz, o soldado enfiou a lança onde? Do lado. Só que aqui há um mistério. Em Gênesis, no primeiro Adão, Deus arrancou a Eva. Mas no último Adão, Deus arrancou a igreja. O primeiro Adão foi morto pela Eva, mas o último Adão morreu para a igreja. Vocês não estão aqui. Deus colocou Adão, um homem, dentro do jardim. Então, existem lugares que você ainda não ocupou porque você ainda não foi formado no nível de maturidade. Sim. E aí, detalhe, quando Deus fez Adão dormir, ele começou a formar Eva. É um processo. E o processo, Adão estava fazendo o quê? Estava dormindo, porque processo não é para você ver, processo é para você viver. Anota aí, gente. Processo não é o que você tolera, processo é o que você suporta. Processo não é o que você vence, processo é o que você resiste.
O processo não é o edifício, o processo é os fundamentos. O processo faz você aprender, ele te ensina a lidar com as dores. Entende? Para que quando você chegar no propósito, as dores do propósito não vão te matar, porque você aprendeu a lidar com elas no processo. Lá vai, prepara para dar um glória aí, cara. E detalhe, no processo você não pode murmurar. Por quê? Porque, na verdade não era isso que eu ia falar, na verdade, no processo você não pode fugir, irmão. Porque quem foge no processo se perde no propósito. Ninguém chega na promessa sem passar num processo, num propósito. E ninguém chega num propósito sem antes passar por um processo. O processo é arrancando da sua mão aquilo que você não queria abrir. O processo te ensina a chorar. O processo te ensina a perder. O processo é Deus te amassando para encaixar você em lugares que você não encaixaria antes. Irmão, grandes líderes não são treinados na água. Grandes líderes são formados no fogo. A irmã, eu não sei, Diana, acho que é isso mesmo, falou uma coisa interessante. O processo é a sua formação. O processo não é para você dar aula, o processo é para você aprender. Irmão, você pode até pregar sobre as suas curas, mas você não pode esquecer de falar do seu sofrimento. O que os pregadores de hoje estão falando? Lá vai eu, lá vai eu. Os pregadores de hoje estão falando o quê? Não, que você não pode sentir dor. Os pregadores de hoje estão falando o quê? Não, que você não pode sentir dor, que você não pode sofrer. Os pregadores de hoje ensinam a gente que não, que você não pode sofrer. É por isso que quando vê um sofrimento, muitos crentes querem se matar. Por que muitos crentes querem se matar no sofrimento? Porque na hora do processo ele pulou fora. Se ele não soube aprender a lidar com a dor, então quando veio as primeiras dores ele não aguentou, morreu. Entende? Então é o processo que te dá resistência. O processo te dá equilíbrio. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa aqui para adiantar. Olha que coisa extraordinária. O pastor Leonardo está dizendo, o sofrimento não é uma opção, é um propósito. Isso mesmo. Olha que coisa extraordinária. Aí eu estava falando de Eva, né? Adão nem viu o sofrimento. Deus arrancou um pedaço dele. Mas olha isso. Quando os hebreus estavam no Egito, eles estavam amassando barros. Pega essa. Na verdade eles não estavam amassando barro. Na verdade era Deus que estava amassando eles. Porque todas as vezes que a gente vê um pão na mesa, a gente fala assim, poxa, que pão top. Que pão bonito, que pão gostoso. Mas peraí, irmão, você só está vendo o pão, você só esqueceu de ver o processo. Para aquele pão estar naquela forma, ele teve que passar pelo forno. Para aquele pão estar daquele jeito, ele teve que ser amassado. Cara, as pessoas hoje podem ver você pregando em outdoor, as pessoas podem ver você andando de avião, mas peraí, irmão. Você não pode apenas admirar os montes que eu cheguei, você precisa acompanhar pelos caminhos que eu trilhei, cara. Entende? Não vem falar de propósito sem antes falar de processo. O processo é um meio de Deus arrancar o menino que é em nós. O processo é um meio de Deus matar o nosso orgulho, tirar o pódio dos nossos pés. O processo é a escada da descida. O processo é a escada da descida e o propósito é a elevação da subida. Vocês não estão aqui, vocês não estão aqui. Concluindo, os hebreus estavam sendo amassados porque eles iam alcançar uma promessa que era a terra. Mas eles precisavam de estar no Egito. Eu queria que você desse um glória. Êxodo 2 diz que o povo era afligido, mas a Bíblia diz que quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia. Então a aflição não é para te matar, a aflição é para te fazer evoluir. Porque em ambiente de processo, irmão, quanto mais frustrante for o ambiente, mais frutífero é o indivíduo. Vocês não estão aqui. Vocês não estão aqui não. E aí, o que muitas pessoas falam que a cruz é um propósito. Eu quero dizer para você que a cruz não é um propósito. A cruz é um processo. A morte de Jesus que é um propósito. Guarda isso. Por que a cruz é um processo? Porque, primeiro,
Todas as vezes que você está num processo cirúrgico, que você está indo para um bloco de cirurgia, tem aquela multidão que você despedir, né? Você vai despedindo de todo mundo, meu amigo Daniel. Você abraça, você beija, você agradece as pessoas que estavam com você até ali. Aí o médico chama seu nome, fulano de tal. Aí você tem que ir para o bloco cirúrgico. A família não vai junto. A família não vai com você no bloco cirúrgico. Porque no bloco cirúrgico não se trata da multidão, se trata de você e do cirurgião. Quando você está no processo cirúrgico, o cirurgião te abre para ver o que está lá dentro. Toda cirurgia é para o cirurgião mexer em algo que está pelo lado de dentro. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Então, quando Jesus estava indo para a cruz, os discípulos vazaram. Não ficou ninguém. Ficou só Jesus na cruz e apareceu um João. Por quê? Porque processo não é em grupo, processo não é coletivo, processo é privado, é particular. Você vai estar dentro de uma casa com 5 pessoas e você vai sofrer coisas que eles não vão sofrer. Por quê? Porque eles não vão chegar em lugares que você vai chegar. Então você precisa passar por lugares que eles não podem passar. Por eles não alcançar o que Deus tem para você, então eles não podem sofrer o que você está sofrendo. Mais uma. O cirurgião, quando ele abre um paciente, é para consertar algo que está lá dentro. Então o processo é para nos mudar, o processo é para nos moldar, o processo é para nos mover, entende? E outro mais, quando Jesus estava na cruz, apareceu, só ficou um discípulo. Quem? João. Porque no Getsemane você conhece o seu Judas, mas na cruz você conhece o seu João. Não é no Getsemane que você vai conhecer o seu João. Não. Porque no Getsemane João dorme. Mas na cruz Judas foge. Eu vou repetir. No Getsemane o João dorme. Mas na cruz Judas foge. No Getsemane você conhece o seu Judas. Mas na cruz você vai conhecer o seu João. E o que aconteceu quando Jesus estava na cruz? A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda. Ele ficou como? Silêncio. Jesus não abriu a boca. Por quê? Porque no processo você não fala, irmão. Você já viu alguém sendo anestesiado, tomando cirurgia, falando? E aí, doutor? Mexe direito no meu coração aí, porque eu só tenho um, viu? Não. No processo você não fala. Porque se você falar no processo, você vai falar murmurando. E a murmuração, ela é uma intercessão diabólica. Então, ao invés de você reclamar, você precisa entender. Porque processos não duram para sempre. A mesma mão que está te colocando nesse processo está te formando para você alcançar níveis de propósito. E outro mais, para encerrar minha fala. Quando José estava na sua casa com seus irmãos, estou de barra, perceberam aí, né, gente? O texto diz que tô com João na cabeça. O texto diz que, meu Deus, José, ele estava sonhando. Ele sonhou com o sol, ele sonhou com a lua, ele sonhou com as estrelas, ele sonhou com os feixes. Olha, ele sonhou até com a colheita, cara. Mas ele não sonhou com a cisterna. Ele não sonhou sendo vendido. Ele não sonhou a mulher arrancando a capa dele. Ele não sonhou assédio. Então entenda uma coisa. Deus pode até te revelar a promessa, mas Ele não te mostra o processo. Porque tem gente que vivendo a promessa ainda foge. Imagina se enxergar o processo, irmão. Ele morre. Então lá vai. O processo nos machuca. O processo nos machuca. Ele pode até nos permitir ferir exatamente para aprendermos a lidar com feridas. Porque depois que você coloca uma espada no fogo, que você tira ela, ela fica mais resistente. Entende isso? Eu anotei algo aqui, ó.
Se você nunca foi ferido, você não pode colocar o dedo em ferida de ninguém. Aí, quando Jesus está na cruz, um soldado pegou um vinagre e colocou na boca dele. Vou parar agora. Para ele beber o vinagre. Porque o vinagre era para aplacar, para minimizar a dor. E aí eu entendo uma coisa, irmão. Que coisa, olha que coisa. Era para minimizar a dor. Então eu entendo uma coisa. Jesus estava gerando a igreja. E todas as vezes que se trata de gestação, não tem como gerar sem dor. Então não permite que nenhum anestésico tire a dor dos seus processos. Porque tudo que você vai falar com muita propriedade amanhã é o que você está vivendo com muita profundidade hoje. Entende? Então, gere na dor e crie no amor. Deus não vai te dar anestesia. Deus não vai colocar anestesia no seu processo, sabe para quê? Para você valorizar as promessas. Para chegar em grandes propósitos, você precisa passar por diversos processos. E aí, irmão, Jesus está na cruz. Antes dele ir para a cruz, Pedro virou e falou para ele assim, ó, pega essa aqui que eu vou ferrar agora. Pedro virou e falou a Jesus assim, ó, Mateus 16, 22, 23. Falou para ele assim, ó, Jesus falando, né? Quem que os homens aí falam que eu sou? Uns falam que o senhor é Jeremias, outros falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias. E vocês? O que eu sou? Ele disse, não. Aí Pedro tomou uma palavra, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vira e fala, Pedro, quem te revelou isso não foi carne não, cara, foi o Pai. Pedro teve uma revelação. 5 versículos depois, Jesus fala, gente, olha, eu vou passar por um processo, esse processo vai me levar à morte, mas fica tranquilo. Pedro vira e fala assim, não, você não precisa passar por isso. Lá em Lucas, capítulo 23, se eu não fugir a memória, é isso mesmo. Pedro vira e fala, o senhor não pode morrer. Ou seja, não. E quando Jesus foi para a cruz, em Lucas 24, os judeus falaram, os bandidos, um dos bandidos da cruz falou, salvou a muitos, rapaz, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Então lá vai, irmãos. A única pessoa que não quer que você viva dentro de um processo é Satanás. Porque Satanás sabe que o processo é o caminho original para você viver uma promessa. Satanás sabe que após você sair do processo, você vai sair mais forte. Satanás sabe que depois que você sair do processo, você vai sair mais resistente. Então você pode não gostar do que Deus está fazendo hoje, mas você precisa confiar no que Ele pode fazer amanhã. Concluindo. Aí as pessoas, os pregadores de hoje falam o quê? Não, rapaz, que você não pode sentir dor, que você não pode sofrer, que para você conquistar basta você pôr a mão, você ter aquela casa, basta você falar, não, eu quero essa casa, não, eu quero aquele carro, não, eu quero... Mas os nossos pais nos ensinaram o contrário. Eles não nos ensinaram a conquistar. Os nossos pais nos ensinaram a suportar. Por que os nossos pais nos ensinaram a suportar? Simples. Porque os pregadores de hoje falam da casa, mas os pregadores de antes falavam dos boletos. Os pregadores de hoje falam do teto, mas os pregadores de antes falam dos fundamentos. Os pregadores de hoje falam dos montes, mas os pregadores de antes falam dos vales. Os pregadores de hoje falam sobre cicatriz, mas os pregadores de antes falam sobre feridas. Entende? Então, como é que você vai querer fechar a ferida dos outros se você não conseguiu lidar nem com as suas próprias feridas? Então Deus vai usar pessoas, Deus vai usar filhos, Deus vai usar amigos, Deus vai usar colegas. Como eu disse, processo não é coletivo, processo é privado, é particular. Não chore se as pessoas vão entrar com você no processo. Porque a mãe de Moisés fez um cesto que só cabia ele lá dentro. Porque processo não é coletivo, processo é particular. E cá para nós, meu amigo Luciano Panegaria fala outras coisas, mas não dá para falar.
O processo é tão extraordinário porque Deus ama, Deus honra os escolhidos. Mas Deus ama os excluídos. Eu vou repetir. Deus, Ele honra os escolhidos, mas Ele ama os excluídos. Nós pregamos sobre os homens escolhidos, não pregamos dos homens excluídos. Por exemplo, falamos sobre Saul, escolhido. Falamos sobre Abraão, escolhido. Falamos sobre Isaac, escolhido. Falamos sobre João Batista, escolhido. Falamos sobre Paulo, escolhidos. Deus honra os escolhidos, mas Ele ama os excluídos. Quer uma prova? Moisés foi excluído. Olha quem foi Moisés. José foi excluído. Olha quem foi José. Jesus foi excluído. Olha quem é Jesus. A Bíblia diz em Isaías que Deus é pai de órfãos. Sabe por que Deus ama os excluídos, irmão? Porque todas as vezes que a terra te rejeitar, o céu te acolherá. Dentro do processo, uma das coisas que mais você vai aprender a lidar é com a exclusão. Sabe por que as pessoas te excluem? Porque eles não estão indo para o mesmo lugar. E quando as pessoas não estão indo para o mesmo lugar que a gente está indo, então eles nos excluem da jornada. E outra coisa, dentro do processo você vai ter que aprender a perder alguma coisa. É impossível viver um processo sem perdas. Meu Deus do céu. Cheguei na conclusão aqui, gente. O processo vai te ensinar a chorar. O processo vai te ensinar a perder. O processo vai te ensinar a sentir dor. O processo vai te treinar. O processo vai habilitar os seus músculos a sofrer, a ter mais resistência. Lembra que nos primeiros dias que você está alongando, você sente dores, porque é o processo, é o começo. Mas lá na frente, depois você não sente mais. Por quê? Porque a dor do seu processo te deu graça para você suportar pesos mais fortes. Lá vai, lá vai, lá vai. Depois desse processo, não é qualquer medo que vai fazer você enfiar a cabeça debaixo do travesseiro da melancolia. Depois desse processo, não é qualquer perda que vai fazer você desistir de tudo. Ah, meu Deus! Depois desse processo, não vai ser qualquer coisa que vai arrancar sua paz. Depois desse processo, não vai ser qualquer coisa que vai arrancar sua alegria. Não é qualquer coisa que vai te fazer chorar. As pessoas vão perguntar, como é que você consegue suportar tudo isso? É porque eu fui treinado no fogo, fui treinado no processo. A mão que me moldou no processo me deu resistência para suportar tudo isso. Hoje eu sei viver como Paulo, sei viver no muito, sei viver no pouco, sei viver lugares altos, sei viver lugares baixos. Fui picado pela cobra, fui excluído pelos meus amigos, fui excluído pelos meus parentes, me jogaram no chão, me chamaram disso, me chamaram daquilo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que você passou até agora foi Deus utilizando isso para fazer você ser formado no processo. Todo sofrimento faz parte de um processo. O sofrimento não é para te matar. O sofrimento é um ventre aonde ele gera pessoas extraordinárias. Davi foi excluído. Quem Davi foi? José foi excluído. Quem José foi? Moisés foi excluído. Quem Moisés foi? Jesus foi excluído. Quem Jesus foi? Então, a exclusão dos homens não anula a escolha de Deus. Todas as vezes que a terra te rejeitar, o céu te acolherá. Que Deus venha guardar nossas vidas. Nesses dias que nós estamos vivendo, a quarentena, ela revela que algo foi gerado. Até há poucos dias aí, o apóstolo Luiz Hermínio falou que a igreja estava gerando um filho chamado Justiça. Que coisa! Depois que uma mulher recebe um filho, ela fica de quarentena. Então a quarentena para o mundo é só por causa de uma pandemia, mas a quarentena para a igreja é revelando aquilo que a igreja gerou. Meu Deus! Deus está tirando coisas da nossa vida que nunca queríamos que saísse de perto. Porque o processo é isso, é para sacudir o nosso ninho. É para virar o nosso ninho de cabeça para baixo. Entende? O processo não é apenas para esvaziar o seu bolso. O processo tem nada a ver com a economia. A economia faz parte do processo.
mas o processo tem tudo a ver com a resistência que Deus está te dando. Outro mais, todas as perdas de hoje vai resultar nos ganhos de amanhã. O processo que não é cirúrgico não é processo, é protesto. Esse panegalha, eu vou te falar. É forte isso aí, viu, irmão? A última aplicação minha e eu pago. Compartilha essa live, cara. Compartilha. Me dá essa moral. Traz as pessoas para assistir isso aqui hoje. Meu Deus do céu, isso eu acho interessante. E outra coisa sobre o processo, que é a maior bênção do processo, é quando você prega para as pessoas de processo quando você está dentro de um. Meu Deus do céu. Eu sofri perdas na minha vida. Eu não posso citar nomes, eu não posso falar muitas coisas, eu não posso abrir o leque, mas assim, dos pregadores aqui de Belo Horizonte, cara, talvez um dos caras que mais sofreu concernente à exclusão está aqui. Meu Deus do céu. E eu digo a vocês, viu? Existem lugares que eu fui excluído, não é porque eu era pregador, porque eu era negro. Eu estou falando isso aqui diante de Deus. Eu estou falando isso aqui diante dos céus. Estou falando isso aqui diante do Espírito Santo. Nem deveria falar isso, mas eu estou falando. Mas eu aprendi uma coisa, que o processo não é uma colher de pimenta. O processo é um cálice. As pessoas estão prontas para subir no pódio, mas as pessoas não estão prontas para trabalhar nessa competição, sofrer até o pódio. Todo mundo está pronto para levantar troféus, mas ninguém está pronto para sofrer até o troféu. Entende? E já me bateram demais da conta, já sofri muito. Eu já deitei chorando, falando nunca mais subo no púlpito para pregar. Já falei coisas que as pessoas entenderam, outras. Meu Deus do céu. Mas a última coisa para fechar. Sabe por que eu comecei a falar sobre o processo? Porque, como eu disse, não se começa na promessa, se começa no processo. E agora à tarde, enquanto eu estava lendo a Bíblia, gente, olha isso aqui para fechar. Enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu falei, Deus, mas por que falar de processo? Eu posso começar falando de promessa. Deus, não. Fala primeiro de processo, porque processo no reino de Deus é os fundamentos. Já percebeu que tem gente que Deus tinha coisa maravilhosa na vida da pessoa? Promessas extraordinárias, mas não cumpriu? Não é porque Deus é falho. Não. É porque quando você foge do processo, você se perde nos propósitos. E quando você se perde no propósito, você não consegue alcançar as portas de promessas. Então, anote isso aí, por favor, irmão. O processo é os fundamentos para você construir um propósito e cumprir um propósito. E a promessa é um lugar de habitação, onde a habitação das promessas se realiza dentro desse propósito. Guarda isso, olha que Deus me mostrou hoje. Em Mateus 7, Jesus falou que o homem que não pratica a palavra é semelhante a uma casa edificada. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha isso aqui, gente. Edificou a casa sobre a... Eita, saiu. Edificou a casa sobre a rocha. Não está aqui ainda. E desceu a chuva veio de cima. E correram os rios, na outra Bíblia fala, aumentaram os rios de baixo. E sopraram os ventos no meio. Olha, essa casa sofreu a chuva de cima, os rios de baixo e o vento no meio. Combateram contra aquela casa. Ela não caiu porque estava edificada sobre uma rocha. Top. E aquele que ouve e não pratica as minhas palavras é um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, descendo a chuva, subindo os rios e soprando os ventos, e caiu. E grande foi a queda daquela casa. Aquela casa sofreu a mesma coisa que as outras casas sofreram. Chuva, rios e ventos. Só que o mistério dessa palavra está aqui em Lucas 6. Por quê?
Porque um construtor olhou para o outro e disse: é mais fácil construir aqui, que o problema não está na construção, irmão. Não está na construção, não. O problema está nos fundamentos. E hoje ninguém quer ser fundamento porque fundamento está escondido, não aparece. As pessoas lutam para aparecer e não para esconder. E quanto mais você se... Irmão, tudo que é promovido, tudo que se promove, menos Deus, irmão, não é promoção. Não é marketing. E o reino de Deus não está baseado em marketing. Não. O reino é para promover o rei e não os súditos. Mas você está em pé ou sentado? Melhor você sentar, que você quer muito forte. Olha só, Lucas 6,48. Aí ele falou: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa-as, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, agora, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a chuva, bateu com ímpeto contra ímpeto a corrente. Peraí, gente. Não enxergo mais. E vindo a enchente é o que, gente? A chuva do rio. Bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Meu Deus do céu. Lucas 6,48. Meu Deus. Então olha isso. Por que as pessoas não querem cavar fundo? Porque o que dá mídia não é o trabalho do solo para baixo. O que dá mídia é o trabalho do solo para cima. Porque o serviço do solo para cima dá notoriedade. O trabalho do solo para cima dá ibope. O trabalho do solo para cima dá mídia. O trabalho do solo para cima dá visibilidade. O trabalho do solo para cima dá aplausos. O trabalho do solo para cima dá reconhecimento. O trabalho do solo para cima, ele dá seguidor. Agora o trabalho do solo para baixo ninguém vê. O trabalho do solo para baixo é escondido, é secreto. Mas aqui, ó, o trabalho do solo para cima dá visibilidade, mas o trabalho do solo para baixo dá firmeza. Meu Deus, a construção não depende daquilo que é criado do solo para cima. A construção depende daquilo que é formado de cima para baixo. O que vai dar sustentabilidade não é aquilo que está sendo construído do solo para cima, mas é os fundamentos que está sendo alicerçado até alcançar a rocha. Sabe por que muitas pessoas não querem cavar? Por causa de preguiça. Entende? Você não pode parar de cavar até com que a pá da sua revelação possa bater na pedra da rocha. Enquanto você não sentir a rocha, você não pode parar de cavar. Meu Deus. Por quê? Por que eles construíram sobre areia? Porque eles não quiseram cavar. Por que eles não querem cavar? Porque pessoas rasas não querem ter acesso a coisas profundas. Até porque é mais fácil construir aonde não precisa ter fundamentos. Porque uma casa onde há fundamento não se começa construindo de cima. Começa se construindo de baixo. Olha que coisa, pega aí, gente, porque lá em Mateus as duas casas sofreram a mesma coisa, chuva, rio e vento. Então você pode estar passando pelo mesmo processo que os outros, mas o que vai te manter firme não é o tamanho da casa, mas é os fundamentos dela. Irmão, me mostra onde você está fundado e eu vou te mostrar o seu nível de resistência. Aonde você está fundado revela a sua permanência. É por isso que muitas pessoas começaram a pregar com você e pararam. É por isso que muitas pessoas começaram o ministério com você e desistiu. É por isso que muitas pessoas casaram com você e não aguentou o casamento e foi embora. É por isso que muitas pessoas abriram uma igreja e depois fechou. Tem gente abrindo igreja, mas não sabe nem o que é ser ovelha, quer ser pastor. Como é que você quer ser pastor, sendo que você não sabe nem o que é ser ovelha? Você nunca foi cuidado e quer cuidar de quem? Você nunca foi tratado e quer tratar de quem? Você nunca foi excluído e quer excluir os... Meu Deus do céu! Então o que Deus está dizendo é, os fundamentos
é a base da resistência para você não se perder no propósito. A casa é o propósito, mas os fundamentos é o processo. E aonde estão os fundamentos é que vai revelar a firmeza do seu propósito. Ah, meu Deus! É por isso que Jó suportou todo aquele vento. Vou encerrar em 1 minuto. É por isso que Jó suportou todo aquele vento. Jó suportou fogo que caiu de cima e matou as ovelhas. Jó suportou a morte dos filhos. Jó suportou o vento da crise. A mulher de Jó falou com ele: larga esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o Jó permaneceu firme porque os fundamentos de Jó estavam em Deus. Ele disse em Jó 15:3: ainda que ele me mate, todavia esperarei nele. Meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele se levantará. Os fundamentos de Jó estavam em Deus. Então, nesse momento de crise, nesse momento de coronavírus, esse momento que nós estamos passando, não é momento para nós ficar assistindo uma série a vida inteira. Não é tempo para você ficar assistindo um programa o dia inteiro. É um momento que você tem que ler alguma coisa. Você precisa sair melhor dessa fase. Você precisa sair mais maduro disso. O processo é para amadurecer você. O processo é para matar o menino que está em você, para que o homem que está escondido no porão da sua alma possa florescer. Que Deus te abençoe. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Entende? Os fundamentos é a razão da permanência no propósito. Alguém vai perguntar: como é que você está suportando o vento? Como é que você está suportando as enchentes? É porque os meus fundamentos estão na rocha. E outra coisa, Panegari, quando você está cavando, o que você faz? Quando você está cavando, você tem que ir fundo. Às vezes você vai ter que usar o pé para bater, para mergulhar mais profundo. E o que Deus está dizendo para alguém nesse momento, nesse processo, você tem que ir mais fundo. Porque mente rasa jamais pronunciará coisas profundas. Você tem que ir profundo. Nesse momento nós estamos vivendo, nós temos que pegar a pá da nosso interesse, a pá da nossa fé, a pá da nossa comunhão e cavar profundo. E cavar fundo. Por quê? Porque todas as vezes que você cava, o que você faz? Você joga para trás. Oh meu Deus, talvez a casa que foi edificada na areia é maior do que a casa que foi edificada sobre a rocha. Mas o segredo não é o tamanho. Porque o segredo não é o tamanho, o segredo é os fundamentos da resistência. Vai ter gente que vai ter mais agenda que você. E a agenda cheia não é a aprovação de Deus, não. Porque às vezes alguém vai estar de agenda cheia, mas com vida vazia. O segredo não é o quanto de agenda você cumpre. O segredo é o propósito que você não deixou de cumprir. Entende? E outro mais. Eu falei aqui mais cedo. Deus mostrou para José as estrelas, mostrou para José o sol, mostrou para José a lua. Mas não mostrou para José o processo. A cisterna, os irmãos vendendo ele, a mulher de Potifar, a capa que ele perdeu. Então lá vai. Processo vai te ensinar a perder. Processo vai te ensinar a se calar, como Jesus ficou calado na cruz. Processo vai te ensinar que o processo é privado e não público. E outro mais. O processo é o fundamento. É o alicerce para você subsistir, para você aguentar. O processo é te dando graça para você suportar aquilo que está por vir. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua casa. Meu Deus, cara. Que Deus abençoe sua vida. Toda rejeição do processo é para você ser treinado, para você amar as pessoas quando você estiver no propósito. José não foi vendido pelos irmãos, mas quando ele chegou ao governador, o que ele falou? Não, traz os meus irmãos aqui, ó. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou dar alimento para vocês. Eu vou cuidar. Meu Deus. Quando você vê um pão na mesa, irmão, não observa apenas o pão, não. Começa a lembrar do processo daquele pão. O trigo foi moído. E Jesus, quando estava na cruz, um propósito dele foi o quê? Ele foi moído. Os nossos pecados moeu Jesus. Meu Deus do céu. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Última frase. Processos não duram para sempre. Eu sei que eu não estou numa igreja, mas fale para quem está perto de você aí. Por favor, fale para quem está perto de você aí. Processo não dura para sempre. Moisés Moreira, eu te amo. Diga para quem está perto de você, por favor, não tem ninguém aqui perto de mim.
Mas eu vou falar para depois quando eu sair aqui. Mas diga para quem está do seu lado. Processos não duram para sempre. A mesma mão que está te colocando nesse forno é a mesma mão que vai te tirar daí. O Egito foi um processo. Amanhã eu vou falar sobre o propósito. Entende? O propósito é para você cumprir. O propósito é para você entender. Entende? No processo você vive. No propósito você entende por que você viveu o processo. E a promessa é quando Deus se manifesta cumprindo e realizando. Porque promessa não se trata de você. Promessa se trata de Deus. Creia, irmão, no escuro, aquilo que um dia Deus te falou no claro. Fala aí o nome da sua cidade, que eu quero mandar um abraço para vocês. Eu sinto Deus aqui. Meu Deus do céu, que coisa. Eu ia falar outras coisas e tal, mas deixa pra lá. O processo não dura para sempre. Não. O processo não dura para... E outra, não fuja do processo. Quem foge do processo se perde no propósito. Deus abençoe os irmãos de Lavra, Pedro Leopoldo, Timóteo, Minas Gerais, Fortaleza, olha, Fortaleza, que benção. Barra do Corda, Maranhão, deve ser, né? São Bernardo do Campo, linda cidade. Deus abençoe. Sarandi, Rio Grande do Sul, Cuité, Paraíba, amo Cuité. Cuité de novo. Deus abençoe aí. Você tem mais 30 minutos. Contagem, Deus abençoe. Brasília, minha terra amada. Serra Espírito Santo. Eu não entendi esse nome aí não. São Luís Gonzaga, os gaúchos. Luciano, Deus te abençoe. Rio de Janeiro. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha aí, rapaz. Vassouras, Rio de Janeiro. Salvador, Bahia. Alô, Bahia. Palmas, meu grande amigão Gilmar. Deus abençoe. Recife, Pernambuco. Patos de Minas. Brasília de novo. Tangará da Serra, Mato Grosso. Meu Deus, é muita gente. Olha, Mozarlândia, Goiás. É o quê? Não sei o que. Deve ser Tabirinha. Minas Gerais, meu amigo, Rio do Prado, Rio do Prado, amém, tô em janeiro em Rio do Prado. Pombal, Paraíba, Rio de Janeiro, manda um abraço aí, pai. Deus abençoe aos irmãos aí esqueci o nome, Campina Grande, gente, é muita gente, Deus abençoe. Contagem, Minas Gerais, ao Fernando aí, ó, fiel escudeiro, Deus abençoe, Rio de Janeiro, vem quando Rio de Janeiro? Vou em maio, Rio de Janeiro, né? Se der certo. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Compartilha essa live. Assim, eu vou ter que assistir ela de novo, porque algumas coisas que eu falo não tá programado, cara. Tem coisa que vem na hora, assim. Tem coisa que não vem na hora. Tem coisa que é estudado, mas tem coisa que vem na hora. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Que Deus abençoe vocês. Amanhã eu estarei aqui de novo, 8 horas e 35 minutos da noite, falando sobre propósito. E na quarta-feira estarei aqui falando sobre promessas. Viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Que a mão do Senhor esteja sobre vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe aí. Muito obrigado pelo carinho. Compartilha, cara. Compartilha. Marque alguém. Mande isso para alguém. Não é pecado não. Manda para alguém.